Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos, agora o capítulo 3º, item 2, Lei do Trabalho. Necessidade do trabalho, questão 674. Vamos lá? A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. O trabalho nunca foi visto como algo bom, né? Nós todos temos origem no judaísmo, depois no cristianismo católico, em que na Gênese Adão foi castigado pelo trabalho, né? Depois que ele come o fruto da árvore proibida, o castigo dele: ganharás o pão com o suor do seu rosto. Então o trabalho, nessa visão, se torna algo pesado. Mas a realidade é que o trabalho nos ajuda a evoluir. É o trabalho que nos leva à construção de coisas melhores, que nos traz mais conforto e aguça o nosso conhecimento para nos tornarmos cada vez melhores, né? Então, ele jamais será um castigo, mas um instrumento, uma ferramenta para a nossa evolução. E ele coloca, a resposta do Espírito aqui, ele coloca que obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades, né? A civilização atual gera coisas que são supérfluas, mas que as pessoas têm necessidades de ter, então tem que trabalhar um pouco mais para poder conquistar isso. Se nós tivéssemos uma vida um pouco mais simples, não precisaríamos trabalhar tanto para poder nos sustentar e manter um status, né? Que seria a compra de bens novos, esse tipo de coisa. Questão 675. Se devemos entender por trabalho as ocupações, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, o estudo, a busca por conhecimento, a orientação a pessoas, a convivência familiar, a educação dos filhos, tudo isso pode ser considerado trabalho. Não necessariamente são funções remuneradas, né? Porque a gente atribui, eu trabalho, então preciso ganhar alguma coisa. Mas, na realidade, nós trabalhamos em inúmeras coisas pelo prazer de realizar. Então, a educação dos nossos filhos, a preservação da família, o auxílio, orientação a algum amigo, aquele ombro que a gente oferece quando ouvimos alguém, tudo isso é trabalho, mas com uma característica diferente do trabalho remunerado. Esse tipo de trabalho só nos dá satisfação, tá? E esses são os mais importantes, né? Porque trabalhar por dinheiro é algo que acaba trazendo a frustração. Por mais que você conquiste as coisas que o dinheiro pode comprar, ainda fica um vazio. Trabalhar por amor é melhor. Então, nós temos o médico e o médico. O médico que tem a vocação de curar pessoas, ele faz isso por amor, o desejo dele, a finalidade dele é encontrar a cura, bons diagnósticos, então ele é mais sensível com o paciente, está mais próximo e acaba ganhando dinheiro. E tem um médico que trabalha para ganhar dinheiro. Então, quanto mais clientes, quanto mais pacientes ele atender, quanto mais hospitais ele frequentar, quanto mais rápido a sua atividade, maior a sua remuneração. Então, foge da vocação de curar e passa a ser um negócio. Eu troco o dinheiro pela cura. Percebe a diferença? Então, aqueles que trabalham por amor, fazem aquilo que gostam ou gostam daquilo que fazem, que é o melhor, esses têm uma satisfação na vida muito maior do que aqueles que trabalham pela remuneração. 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. É por isso que seu alimento, segurança e bem-estar
dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, Deus outorgou a inteligência ao que é extremamente fraco de corpo, mas é sempre um trabalho. Então, a resposta aqui está relacionada com aquilo que nós dissemos na primeira pergunta, né? Trabalhar é bom porque nos estimula a nos transformarmos. É um instrumento de evolução e não um castigo, né? Como a gente citou quando lembrou da Gênesis. Jamais um castigo, um instrumento que nos ajuda a nos desenvolver. E ficar sem trabalhar deve ser muito chato. Não tem nada para fazer, né? Então você fica sem opções e sem se desenvolver também. Quer dizer, sem desafios, a inteligência vai ficando parada. Então, o trabalho é uma excelente ferramenta para o nosso desenvolvimento intelectual. E ele é necessário para a nossa evolução. Por quê? Temos corpos pesados que precisam ser alimentados, vestidos, protegidos. E isso é um fator. O outro é a vontade de ter sempre mais condições melhores, né? Não ter sempre mais com relação à ganância, mas de ser melhor, de aprender um pouco mais, de fazer melhor, de produzir melhor. Isso é uma coisa que está íntima em nós e faz parte da nossa evolução também. 677. Por que a natureza se encarrega por si mesma de prover a todas as necessidades dos animais? Tudo trabalha na natureza. Como tu, os animais trabalham, mas o trabalho deles, como a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não resulta em progresso, ao passo que, entre os homens, tem dupla finalidade: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, que é também uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, quando provém às próprias necessidades materiais, eles se constituem, mesmo de forma inconsciente, em agentes dos desígnios do Criador. E o trabalho que executam não é menos importante que o objetivo final da natureza, embora quase sempre não possais ver o seu resultado imediato. Ah, para que serve a abelha? Ah, ela faz mel, produz mel, que é o alimento dela mesma. Então, por instinto, ela produz o mel. E nós acabamos consumindo isso, né? Virou uma indústria, porque é um alimento que nos agrada também. Mas, a princípio, a abelha só faz mel para a própria subsistência, para o próprio consumo. No entanto, durante essa atividade da produção do mel, ela acaba polinizando todas as flores. Então, ela é um meio de distribuição do pólen, que é uma forma de produção de frutos. Percebe que, apesar dela não saber, ela é diretamente responsável pela produção de frutos das árvores circunvizinhas? Os pássaros, a mesma coisa. Eles vão se alimentar das frutas que estão nas árvores, nos pés, né? Eles vão se alimentar daquelas frutas para sobreviver, é um instinto deles. Mas, quando eles defecam as sementes em outras regiões, eles estão proliferando a floresta, eles estão ampliando a natureza. Eles não sabem disso, mas fazem. Assim é com os predadores que matam outros animais que são... Perdão. Os predadores matam animais para preservar as pastagens. Então, se não houvessem os felinos, os grandes felinos, a controlar a população dos animais que são herbívoros, acabaria o pasto e haveria problemas. Então, os grandes predadores fazem um controle da população, também fazem um trabalho. Eles não matam por isso, eles matam para comer, é um instinto, mas são instrumentos. Então, Deus trabalha sempre. Não existe nada na natureza que seja inútil. Todos os animais trabalham sim, inconscientemente. Não tem a razão para determinar que vão fazer isso esperando aquele objetivo.
O que os move é o instinto de sobrevivência, mas o resultado disso acaba sendo a atuação direta na condução do nosso planeta. Assim é em todo o universo. Nada acontece por acaso ou de uma forma desnecessária. Tudo tem uma utilidade. 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos materiais são as necessidades, menos material é o trabalho. Mas não julgueis daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então a gente trabalha a vida inteira para se aposentar e ficar sem trabalhar. Aí se aposenta, que é o meu caso, a gente se aposenta e quer arrumar alguma coisa para fazer, porque é muito chato. É muito chato ficar aposentado. Precisa ter uma atividade. É da nossa natureza. O espírito evolui e ele vai se desmaterializando. Então a necessidade de alimento, de vestimenta, de proteção também vão diminuindo. Porque à medida em que nós vamos diminuindo a materialidade dos nossos corpos, seja o perispírito, seja o corpo físico, menor vai ser a necessidade de proteção. Isso é uma coisa natural da evolução. Mas deixar de trabalhar seria algo, um castigo até. Então, os espíritos, conforme vão evoluindo, vão adquirindo novas funções e continuam trabalhando. Por exemplo, livro Nosso Lar. Espíritos evoluídos praticamente desmaterializados são o governador da colônia Nosso Lar e os ministros. Eles não dormem, eles não precisam comer, mas trabalham incessantemente, dioturnamente, em benefício dos espíritos necessitados que são levados até lá. Então, é um trabalho menos físico, mas muito importante e que nos mantém evoluindo. Então, quem se lembra do livro vai lembrar do governador, que nunca dorme, dos ministros, que estão sempre atentos e trabalhando, atendendo a todos com gentileza e carinho. Eles são espíritos desmaterializados. Não tem mais aquele perispírito denso, como a maioria dos frequentadores da colônia, que ainda estão em processo evolutivo, né, de aprendizado. Mas eles continuam trabalhando. Então, muda a natureza, mas o trabalho é uma lei que permanece. 679. O homem que possui bens suficientes para garantirem a sua subsistência estará isento da lei de trabalho? Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil, de acordo com suas possibilidades, nem do dever de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Embora o homem a quem Deus concedeu a posse de bens suficientes para assegurar sua existência não seja obrigado a alimentar-se com o suor do seu rosto, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto maior tenha sido a cota de tempo livre que lhe coube adiantadamente para fazer o bem. Então é assim, nós temos possibilidades de trabalho, nem sempre em busca da remuneração. Nós falamos disso agora há pouco. Pessoas trabalham para ganhar dinheiro para se manter. Pessoas trabalham por amor, gostam do que fazem e ganham dinheiro para se manter. São situações diferentes. Então, a ociosidade sempre vai ser algo ruim, porque não fazer o bem já é um mal. E a gente vai tendo uma vida muito difícil, você não ter perspectivas. Como é que você vai acordar de manhã sem saber para que lado vai andar? O que você vai fazer com aquele dia? O desperdício de um dia de vida traz uma culpa muito grande. Porque chega no fim da tarde e você fala assim, puxa, hoje eu não fiz nada. Fiquei sentado na frente da televisão. E isso é muito ruim. E nós estamos perdendo a oportunidade. Então, o trabalho sempre está disponível. E ele deve ser realizado por amor, porque isso vai ampliar a nossa inteligência, vai nos fazer crescer e vai nos deixar mais felizes. À medida em que a remuneração
deixa de ser o essencial da vida, quer dizer, uma pessoa que já tem o suficiente para viver, outras oportunidades virão. E é preciso colocar esse tempo livre à disposição do nosso semelhante, porque é amando ao próximo que nós vamos encontrar o caminho da evolução. Muito bem, vamos parando por aqui. Na semana que vem continuaremos com o mesmo assunto, que é interessante, né? O trabalho, a partir da questão 680. Vamos fazer a prece? Amigo Jesus, Mestre incomparável, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos refletir sobre nós mesmos, sobre a importância que temos nesse universo infinito que Deus nos ofereceu para a nossa própria evolução. Que possamos ter olhos para ver as oportunidades que a misericórdia do Pai nos concede e usufruir ao máximo dessas oportunidades, aprendendo um pouco mais, amando um pouco mais, para nos tornarmos pessoas mais felizes. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.